Paz do Senhor aos meus amigos que já estão conosco desde o início deste culto. E eu quero agradecer ao meu Deus a oportunidade que Ele me dá de me suster vivo, salvo na pessoa bendita do seu Filho, e também me dá a oportunidade de poder clamar a Ele, buscar a Ele neste culto de oração aqui que acontece nas quartas-feiras. Minha gratidão se estende também ao meu pastor, ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que fez possível estar aqui para cooperar com ele, com os meus companheiros, pastor Samuel, e hoje na grata surpresa do evangelista Eliel Júnior também, que já leu a palavra e orou, mais os nossos irmãos músicos e também os irmãos que louvaram ao Senhor. Minha gratidão ao querido pastor, e é possível que ele ou a irmã Judite, se está nos ouvindo, vai a nossa saudação e o abraço forte ao nosso querido pastor e a saudação a toda a família do servo de Deus. Envio a saudação também à minha esposa, meus filhos, minhas noras e meu neto, Isaac, que estão lá em Jaboatão, servindo ao Senhor. Também envio a saudação ao nosso irmão Luiz Henrique, é o conhecido Luizinho, que é filho do saudoso pastor João Antônio de Santana, servo de Deus, e a sua esposa, que está conosco também, cultuando. E você, meu querido irmão, meu querido amigo, que está cultuando conosco. Chegou o momento da palavra, de meditar na palavra de Deus, e eu quero convidá-lo para ler um texto da palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, e os versículos de 1 a 7. Se você tem sua Bíblia aí em casa e pode acompanhar conosco, lhe convido para que você possa abrir. Se você não tem um exemplar da Bíblia, pode ver aí no seu smartphone, no seu tablet ou no seu computador, se está de fácil acesso. E procure o livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículos de 1 a 7. E vamos ler esses versículos, pois nos diz a palavra de Deus. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram avisos a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazontamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, porque de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não adestes à semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Aqui está um texto bem conhecido, e neste capítulo 20 está registrado um fato que aconteceu com um dos reis de Judá e com o povo de Deus
na época deste rei. Este acontecimento registrado no capítulo 20 revela, e se fosse colocar um título aqui, nesta meditação, Deus é o socorro do aflito. Vou repetir. Deus é o socorro do aflito. Está registrado aqui, e é um texto conhecido, creio que você já ouviu alguém a ministrar esta história nesse texto bíblico, que aconteceu, o povo de Deus, que vivia na época do rei Josafá, eles estavam vivendo numa época muito boa, porque Josafá era um rei temeroso. Josafá era um rei que buscava a Deus. E que felicidade tem uma nação quando os seus líderes buscam a Deus. Que felicidade tem um lar quando os pais buscam a Deus. Que felicidade tem uma família, uma empresa, quando a sua liderança busca a Deus. Buscar a Deus é receber dele livramento, ajuda, as correções das aflições e da vida que vem. Deus se põe adiante e soluciona. Ou seja, aquele que busca a Ele sai sempre vencedor. E Israel tinha esse privilégio, porque Josafá buscava a Deus. Mas acontece que se levanta 3 povos em uma multidão muito grande de pessoas, porque o texto diz que eram os filhos de Moabe, os filhos de Amon e outros dos amonitas, que eram povos que viviam ali ao lado de Judá e que se revoltaram contra Judá, contra o povo de Deus e contra Josafá. E quando estes povos se levantaram contra Josafá, aí alguém disse a Josafá: Josafá, vem uma multidão muito grande contra todos nós. E agora, o que você vai fazer? E quando Josafá toma conhecimento, tem um versículo que revela que Josafá teve medo. O versículo 3 diz assim: Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. Uma notícia dessa não é fácil administrar. Um grupo grande de inimigos contra o povo de Deus não era fácil. E possivelmente Josafá não tinha um número favorável para enfrentar a batalha e nem estava aparelhado tanto quanto aqueles que vinham contra. E Josafá não viu outra saída senão buscar a Deus. E que lição importante fica para nós aqui, porque estes povos aqui é um símbolo do inimigo da alma dos homens, com as suas hostes infernais, que se levantam muitas vezes contra o povo de Deus ou contra um servo de Deus. Eles se levantam com estratégias neste mundo para atacar o povo de Deus ou atacar um servo de Deus. E o que Josafá vê de saída é buscar ao Senhor. E que bom é buscar ao Senhor. E quem busca a Ele encontra. Disse o profeta Isaías, ou escreveu, dizendo: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. E Josafá estava à frente do povo, era o rei, um líder,
temeroso, e todo líder que teme a Deus, que ele lidera um grupo, ele não sofre sozinho, porque ele chama o povo para si e leva o povo ao temor de Deus, a buscar a Deus. E foi isso que ele fez. E quando ele vai buscar a Deus, ele faz uma oração maravilhosa. A oração começa no versículo 6 e diz assim: E disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Ele segue na oração dizendo: porventura, ó Deus nosso, não lançastes tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo Israel, e não adeste à semente de Abraão, teu amigo, para sempre? É interessante que Josafá nos ensina que quando nós vamos orar, devemos engrandecer a Deus. Como abrimos uma oração? Não importa se você vai orar para pedir, para clamar, por uma necessidade ou por alguém, não importa. Mas Josafá nos ensina aqui, e olha que Josafá estava em um aperto. Josafá não estava bem, mas ele começa dizendo assim: porventura, ó Deus nosso, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Quando você vai orar a Deus, você costuma, no início da sua oração, antes de pedir, exaltar a Deus? Comece a fazer isto. Engrandeça a Ele. Mas eu vou orar porque eu estou com uma necessidade muito grande. Eu tenho um tema para pedir. Ótimo, e é bom pedir. Mas inicie sua oração engrandecendo a Ele, dizendo que Ele é o dominador, que Ele pode todas as coisas. E vá aos pés dEle humilhado, dizendo: estou aqui, humilhado aos teus pés, mas engrandeço o teu nome. Sabe como Deus se agrada desta oração? E ele segue na sua oração, e depois que ele engrandece a Deus, aí ele agora começa a dizer o que é que Deus faz pelo seu povo. Ele diz assim no versículo 9: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Que oração que chegou à presença de Deus. E ele continua dizendo: agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram, e não os destruíram. Eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da herança dos que fizeste herdar. Deus nosso, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, pois os nossos olhos estão postos em ti. Sabe o que é isso, meu querido irmão? É que nesta oração ela estava recheada de fé.
de confiança. Às vezes, quando vamos à oração, é normal, a fé parece nem existir. Mas, como a fé é algo sobrenatural que está no seu coração, que está no meu, porque quando aceitamos a Jesus, a fé entrou na nossa vida. E é mais, o apóstolo Paulo aconselha aos Coríntios, na sua segunda carta, que devemos viver por fé. O que é isso, viver por fé? É entrar na presença dele, mesmo sem vê-lo, mas crer que ele está aí. Crer que ele pode enviar a resposta. Bendito seja o nome do Senhor. E ele diz que nele não tem força, não tem como sair desse labirinto de angústia. Mas a Bíblia diz: a um coração contrito e quebrantado, não desprezará a Deus. Oxalá que esta noite, nesse culto de oração, que a oração é tão curta, dura apenas 10 minutos, mas você seja encorajado, que mesmo que você não veja a saída, mas você diga: a quem clamo, pode me acudir, pode me socorrer. E a fé honra a Deus. Quando você tem uma atitude de confiança, saiba, você honra a Deus. Você não o vê, mas você confia e sente. Isso agrada a Ele. E a história é linda, porque quando ele está nessa angústia e clamou, aí Deus levanta um rapaz. O nome do rapaz era Jaaziel. Era um jovem que estava ali naquela reunião. Porque ali naquela reunião, Josafá reuniu crianças, mulheres, jovens, adolescentes, anciãos. A angústia era grande. Era uma multidão muito grande que vinha contra eles. Estavam reunidos. Aí Deus levanta o rapaz. E que bom quando você vai à igreja, que você vai ao templo, que você vai cultuar, que você vai contrito, que você tem uma vida pautada na santidade da palavra dele. Deus pode te usar de uma forma maravilhosa, como usou Jaaziel. E Jaaziel se levanta, usado por Deus, e diz assim: dai ouvidos todo Judá. O Senhor está falando. Aleluia. O Senhor está falando. Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá. Aleluia. Assim diz o Senhor. Assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Sabe o que é isso? Para quem está aflito, passando um momento difícil, e de repente vir uma palavra dessa. Você já teve a experiência de estar num culto, e você, quando entrou pelas portas do templo, ou da casa, ou seja onde foi o culto, e você entrou e disse: Senhor, eu estou aqui pela graça. Eu não vim, alguém me trouxe. Aí você senta ali, o seu coração cheio de angústias, de perplexidades e quem sabe até de dúvida. Você está ali bastante aflito e de repente o Senhor usa na sua palavra uma palavra que vai ao seu coração. Você já passou essa experiência? Já aconteceu isso num culto? Pode ser Deus usando alguém e pode ser na ministração da palavra. Porque a palavra é viva e eficaz. Quando alguém ministra a palavra, ela vai ao coração. E quando chega dentro do coração, alivia. Você pode dizer para mim o que foi que Josafá sentiu quando ouviu essa palavra? Quem estava aflito,
quem faz uma oração a Deus. Veja a oração que ele faz. No versículo 12 ele diz assim: ah, Deus nosso, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, pois os nossos olhos estão postos em ti. Aqui era a aflição, mas quando Deus usa, é porque quando Deus fala, a palavra é como um bálsamo, a palavra levanta, a palavra dá vida, a palavra alivia, a palavra minora a dor, a palavra acomoda, a palavra alimenta, a palavra fortifica, a palavra levanta. É tão forte isto que não podemos viver sem a palavra. Não dá para viver sem ela. É interessante que Josafá, quando escuta a palavra, e a palavra de Deus é tremenda, porque ele diz assim, quando Deus fala pelo rapaz, Jaziel, Deus já assume o comando, porque Deus é assim. Quando ele entra para defender os seus, ele diz assim, fique quieto que agora é comigo. Aí você diz assim, mas como? Como vai ser? Você não precisa se preocupar com isso. Se ele já disse que você ficasse quieto, aquiete-se. Acalme-se. Diga ao seu coração, como disse o salmista, por que estás abatida, ó minha alma? Às vezes é preciso você dizer isso a você. Você mesmo dizer a você. E quando você diz, a sua alma recebe aquela exortação que ela vem cheia e carregada com fé e você acalma. Porque Deus diz pelo rapaz, Deus diz, é interessante, Deus diz assim, a peleja não é vossa, senão de Deus. É Deus dizendo, vocês não têm que pelejar. Deixa comigo. Oh, e como é bom andar na sua sombra, andar com Ele na frente, como é bom, como nos sentimos seguros. O Salmo 121, no verso 1 diz assim, elevo os olhos aos montes, de onde me virá o socorro? Aí ele responde, o meu socorro vem do Senhor. Eu posso estar falando para alguém que está aí no hospital, receber uma palavra do médico que não foi animadora. Eu posso estar falando para alguém que está passando por um processo difícil na família. Eu posso estar falando para alguém que está aí numa crise espiritual, dizendo, não dá para seguir. Eu quero te dizer que pela palavra de Deus, eu vou ao teu encontro dizendo que Deus assume a responsabilidade, assume a batalha. Descansa nele, descansa. É difícil descansar no Senhor, não é? É difícil, mas descansa. Descansa, crê na palavra dele. Eu estou falando a palavra dele, não é minha, é a palavra dele. E é a palavra dele que atua na tua vida. Descansa nele. E ele segue o processo, eu já vou terminar por causa do tempo. Ele segue o processo aí da estratégia a Josafá. E sabe qual é a estratégia que ele dá a Josafá? É tremendo. Porque Josafá tinha um exército e tinha os cantores. Era o povo de Deus, os cantores. Aí sabe o que é que Deus diz? Orienta Josafá. Para em plena batalha, eles não ter que puxar a espada para pelejar, apenas louvar. Ora, quem está passando por algum problema que necessita de uma resolução, é uma resolução, é uma resposta que necessita, mas louvar a Deus
a multidão que estava vindo, aí ele aconselha, orientado por Deus, para que o povo se organizasse. É interessante, veja aqui, eu quero ler o versículo 21. Segundo Crônicas 20, 21 diz assim: e aconselhou-se com o povo e ordenou os cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Agora deixa-me ler aqui, fazer uma pontuação nesse versículo. Diz assim: e aconselhou-se com o povo e ordenou os cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados. Como pode? Numa guerra, quem é que vai adiante? Pelo menos aqui no exército do nosso país, vai a infantaria, vai a artilharia, vai a engenharia abrindo os caminhos, vai a comunicação para facilitar. Mas cantores, é porque quando entregamos a nossa aflição a Deus, Ele faz tudo diferente do que a gente pensa. Disse a sua palavra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Que coisa maravilhosa! Aí Josafá organiza os cantores, e lá vai aquela multidão de cantores na frente dos armados. E sabe o que é que os cantores faziam? Eles gritavam e diziam assim: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Que coisa tremenda! Era o louvor que estava atuando. E quando se louva, Deus trabalha. Você está aí, louve a Ele. Não se preocupe, daqui a pouco nós vamos cantar aqui. Nós vamos orar, depois da oração a gente vai cantar. E enquanto você canta, Ele vai abrindo o caminho, Ele vai resolvendo o problema, Ele vai sarando a enfermidade, Ele vai acomodando a aflição, que foi o que aconteceu com Josafá. E enquanto eles louvavam, a Bíblia diz que Deus desceu e deu o livramento total. Oh, querido, creia na palavra dEle, creia no que Ele diz, confie plenamente, porque certamente é na sua fé que a vitória vai descer, e pode ser hoje, o dia marcado por Deus da sua vitória. E se isso acontecer, escreve para nós, para que a gente publique aqui, porque as coisas que Deus faz devem ser publicadas. Agora eu quero convidá-lo para entrarmos no altar mais uma vez. Você que está aí comodamente na sua casa, depois de ouvir a palavra de Deus, quero convidá-lo para clamar. Agora, como fez Josafá, inicie a sua oração engrandecendo a Deus, exaltando a Deus. Não inicie pedindo, não. Inicie exaltando. Ele já sabe a sua necessidade. Inicie exaltando. Depois que você exaltar, você vai glorificar a Ele pela vitória. Entremos na presença de Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, depois de falar a Tua palavra, crendo, pois a Tua palavra é viva e eficaz, ela tem o seu valor. Ah, Senhor, ela penetra de uma forma grandiosa, porque Tu és grande. Não há Deus como Tu. Tu és o Rei dos reis. Tu és o Senhor dos senhores. O céu e a terra não podem Te acomodar, porque Tu enches todas as coisas. Tu mandas no céu, no firmamento, na terra, debaixo da terra, a natureza, os astros, todas as criaturas estão submissas a Ti, e a Tua igreja também, e nós também, viemos aos Teus pés nos humilhar, Senhor.
Que vamos pedir, senão nos humilhar diante da tua grandeza, diante do teu poder, diante da tua misericórdia? Mas tão somente ouve o nosso clamor. Eu quero te apresentar esta noite, como já fez os teus servos. No primeiro período, quero te apresentar, Senhor, o campo missionário. Teus filhos que estão, Senhor, no Peru, na Argentina, no continente africano, na Europa, Senhor, Portugal, lá em Porto, Lisboa, no novo trabalho, Senhor, em Londres. Ah, querido Jesus, os teus filhos que estão lá, eu peço a continuação das tuas bênçãos sobre a vida deles, a vida da família. Preserva a saúde, preserva a graça, a força, a alegria de pregar o teu evangelho. Continua salvando, continua ajudando, abre as portas, levanta, Senhor, pessoas para ajudar os missionários. Ó Senhor, continua salvando. Há uma dinâmica da tua igreja aqui em Pernambuco, Senhor. O teu povo ora, clama, contribui, envia famílias para pregar o teu evangelho. Ó Deus, o que justifica a presença da tua igreja na terra é a evangelização, ó Pai. Mas precisamos da unção do teu Espírito prometida. Tu disseste: e recebereis poder, virtude e poder, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. E chegou aqui em Pernambuco. Oh meu Deus, e tu tens levantado um povo que prega a tua palavra. Continua ajudando a tua igreja, que mantenha a pureza da tua palavra, mantenha a pureza da pregação do evangelho. Ó Deus, não permite que as inovações atrapalhem a ação do Espírito Santo na evangelização, ó Pai. Ó meu Deus, nós sabemos que por se multiplicar a iniquidade, a fragilidade, Senhor, da segurança da tua palavra tem sido, Senhor, de uma forma atacada. Mas sustém a tua igreja, sustém os teus obreiros, sustém o teu povo, Senhor. Guarda debaixo do sangue de Jesus, para que a tua palavra continue sendo pregada, não só aqui no nosso estado, mas no campo missionário, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, pelas famílias. Oh, quantas famílias estão precisando de um toque. Oh Deus, te apresento o irmão Danilo e a sua esposa, Senhor, lá em Jaboatão, meu Deus. Ó Senhor, e tantas famílias, dá sabedoria aos esposos, às esposas, para que eles possam desfrutar, Senhor, do relacionamento conjugal, debaixo da tua palavra, da tua orientação. Dissipa, Senhor, completamente a influência do inimigo da nossa alma contra as famílias. Eu te peço agora, anula completamente, pelo poder do nome de Jesus. Não é por nós somos apenas os teus servos, mas é pela autoridade do nome de Jesus. O nome maior, o nome que é sobre todo nome, e se dobra a ele todos os demônios, todos os homens e toda criatura. Ó Senhor, ajuda, meu Deus. Em plena multiplicação da iniquidade, nós cremos que tu preservas a tua igreja, o teu povo e as famílias, Senhor. Eu te peço, meu Deus, continua batizando com o Espírito Santo, continua renovando os dons espirituais, continua, Senhor, continua. Oh meu Deus, os dons diz respeito a nós e aos nossos filhos, é o poder, Senhor, tu tens feito, nós temos desfrutado. Eu te peço tão somente,
nos mantém purificados, nos mantém na pureza da tua palavra, nos mantém diante de ti, nos mantém pela tua graça, meu Senhor. Ó Deus, na minha oração eu quero te apresentar a nação brasileira. A tua palavra diz que devemos orar pelos que estão em eminência. Abençoa aqueles que estão à frente desta nação, aqueles que estão à frente do nosso estado, da nossa cidade. A tua palavra diz que devemos orar e nós clamamos para que tenhamos um país tranquilo, em paz, um estado tranquilo e em paz, uma cidade tranquila e em paz. A tua palavra diz que devemos orar pela paz da nossa cidade. A tua igreja se levanta para combater contra o pecado, mas ora pelas pessoas, até aqueles que estão envolvidos, meu Senhor, na corrupção, no desvio, estão longe de ti, mas são vidas que eu te peço alcança, Senhor. Abençoa, Senhor, o poder judiciário, legislativo, as autoridades. Ajude a nossa nação. Eu creio na tua proteção, Pai. Eu creio na tua ação. Oh, meu Deus, não importa o que o inimigo possa fazer, não importa o que ele possa parecer, mas estamos firmes em ti. Tu és o comandante invencível. Não há Deus como tu, não há quem te ganhe batalha. Tu és o batalhador, o capitão invencível, e quando entra, já entra com a vitória certa, e o teu povo também é vitorioso. Eu creio assim. Eu creio assim, eu confio assim. Eu te peço, ó Pai, todas estas bênçãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.